22. Semana passada, eu falei de número natural e número inteiro. Vamos recapitular. Olha, o assunto agora, ele é bem interessante, tá? E é mais fácil, tá? Só que tem gente que bagunça com fração, tá? Então, vamos lá. A gente aprendeu, na aula passada, que existe dois tipos de número. O primeiro são os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui são os números naturais. E a gente aprendeu que existe também os números negativos. Eu não vou falar, agora não é uma aula de conjunto dos números racionais, tá? Agora é uma aula sobre fração. Não vamos falar de conjunto agora, tá? Isso aqui é os números inteiros. Porque eu vou falar só das frações positivas por enquanto. Então vamos lá. Fiz duas bolinhas e colori. Quantas bolinhas eu colori aqui? Quantas bolinhas eu colori? 2. Nossa, Otávio, que coisa mais óbvia. E agora? Quantas bolinhas eu colori agora? 7? Não, é outro. Quanto eu colori aqui? 5. Sabe que quando alguém falou 7, eu lembrei do Barão de Tararé. O Barão de Tararé começou a fazer faculdade de medicina. Ele não era barão, ele era humorista, tá? O nome Barão de Tararé é o apelido dele. Ele era o nome humorístico. O professor de medicina perguntou para ele: quantos rins nós temos? Nós temos. Aí ele falou: 4. Eu tenho 2, você tem 2. Quantos rins nós temos? Eu tenho um. Não, tenho um não. Minha tia tem um. Tá. Pesado, Milena. A Milena estragou a piada. Falei um negócio triste. Eu tava feliz com a piada e fiquei triste, de repente. Entendeu? É muito complicado dar um exemplo. A pessoa fala: não, eu dou exemplo, minha tia morreu disso. Olha aqui. E agora? Quantos eu colori? O Milena, ele falou: nós temos 4 rins, porque ele tem 2, o professor tem 2. Agora eu tenho uma quantidade, mas essa quantidade ela não é inteira. Ela não é uma quantidade inteira. Olha essa aqui. E essa aqui também não é uma quantidade inteira, mas é um número, é uma quantidade. Tem gente que está escrevendo em forma decimal. A gente pode falar de forma decimal, mas eu vou primeiro falar da linguagem fracionária. Aqui eu tenho 2,5. Aqui eu tenho 5 e 1/3. Certo? Então, isso daqui são números também. São números que representam pedaços. E poderia ter até um número assim, quer ver? Tudo isso daqui são frações, tá? Número inteiro também é fração. Isso aqui, esses dois aqui que eu coloquei, são números inteiros. Isso daqui são inteiro mais pedaço. Isso aqui é um pedaço. Fração pode ser inteiro, inteiro mais pedaço ou pedaço. Tá certo? Tudo isso é fração. Daqui a pouco a gente vai ver que eles têm nomes, tá? Quando a fração é um pedaço, eu chamo de fração própria. Quando é inteiro mais pedaço, é fração imprópria. E quando é inteiro, é uma fração aparente. Tá certo? A fração própria é menor que 1, tá? Sempre está entre 0 e 1 a fração própria. E as outras são imprópria ou aparente, dependendo do caso. Tá bom? Então vamos lá.
Vamos começar a entender o negócio. Eu tenho uma coisa inteira. Eu divido essa coisa numa certa quantidade de pedaços. A quantidade de pedaços tem que ser pedaços iguais. Precisa, Cauã, depois eu falo. Tem que ser pedaços, e isso é uma coisa que ainda continuo ensinando na escola, hein? Precisa ser pedaços iguais. Eu não posso dividir em pedaços tamanho diferente, tá? Não pode ser assim, me dá metade do bolo, aí você pega uma metade grande. Sabe uma coisa que eu vejo os alunos falar? Me dá a metade maior. O aluno dividiu uma bolacha, me dá a metade maior. Dividiu um bis, cortou um bis no meio. Não tem como ser metade maior. Pode ser a parte maior, o pedaço maior. Metade é sempre o tamanho igual. Eu já vi gente falando, divide em 3 metades. Não dá para dividir em 3 metades. Metades é 2, tá? Se é para dividir em 3, é em 3 terços, tá? E assim, tem muitos exemplos de fração, tá? Tem uma historinha do Zé Carioca, que o Zé Carioca, um aluno que me contou isso, tá? O Zé Carioca combina com o Pedrão e com o Nestor de fazer uma piscina. Aí o Pedrão, ele combina assim: Nestor, você cava metade da piscina, Pedrão cava outra metade, e eu cavo a terceira metade. Ele ficou lá, debaixo de uma árvore, tomando suquinho, esperando os caras fazer. Aí os caras terminaram de cavar a piscina. Falou, não, vocês já fizeram tudo, enganou eles. Metade é 2, certo? Você pode falar em partes. Aqui eu dividi em 6, e são sextos. Então, esse número que vem aqui embaixo é chamado denominador. Eu não vou ficar explicando o nome do denominador, mas a leitura da fração depende do numerador, do nome do numerador. Se o numerador for 1, é inteiros. 2, meios. 3, terço. 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. 10, décimo. A partir do 10, é assim: 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, só as potências de 10 que tem nome especial. Sobre 10 é décimos. Sobre 100, centésimo. Sobre 1000, milésimo. Sobre 10.000, décimo milésimo. Sobre 100.000, centésimo milésimo. E assim sucessivamente. Tá? Então, o número que está aqui embaixo, não precisa pôr nome de novo não, viu, pessoal? Nesse curso é mesmo público as 2 aulas, tá? Agora, eu vou colorir um certo número de pedaços. Esse número de pedaços, vou ser bem generoso. Esse número que eu vou colorir, eu ponho em cima, eu chamo de numerador. Essa fração eu faço como 5 sextos. Isso. Tá? Não precisa preocupar. Tá? Então, veja, 5 sextos. Tá? É isso aqui. Às vezes, a fração ela é mais do que o inteiro. Essa fração é 2, e aqui eu dividi em 2 partes, 2 inteiros e meio. Certo? O símbolo da fração é um traço, né? Veja, essa representação aqui é chamada de número misto. Só que eu posso pensar o seguinte: um número misto é 1, 2, 3, 4, 5 metades. Então, 5 meios é a mesma coisa que 2 inteiro e 1 meio. Essa aqui é a representação em fração. Essa fração aqui de baixo é a imprópria, porque ela é um número misto na realidade. É um inteiro mais parte. E aqui é uma fração própria. Certo? Como é que os professores ensinam a fazer fração, número misto e fração imprópria? Vou fazer 2 vezes 2 e depois somar 1. Por quê? Ora, eu não tenho 2 inteiros, cada um 2 metades. 2 inteiros
tem 4 metades, certo? Mais uma metade, 5 metades. Então, multiplica esse por esse, soma aquele, certo? Multiplica pelo denominador, soma o numerador. Mas tenta entender o porquê disso, tá? Tem muito número misto, tá? Por exemplo, você ouviu falar na plataforma 9 3/4? Vamos pegar o Expresso Hogwarts na plataforma 9 3/4? Aí, eu falei para você, Milena, fique a aula inteira. Você nunca vai conseguir ter um aprendizado regular se você não tiver o compromisso com o horário. Eu falei para você na mensagem, ficar a aula inteira. Espera a feijoada, não tá melhor não. Feijoada você pode comer depois. Essa aula é meio complicado. Você perde a... ainda bem. Pega o prato de feijoada e vem para cá. Que isso aqui talvez você tenha dificuldade e a dízimo periódico é a base disso aqui. Tá? Plataforma 9 3/4. Era mais fácil multiplicar 9 por 4 e somar 3. Quanto que é 9 vezes 4? 36. 36. 39/4. Então, o Harry Potter com a Hermione e o Rony pegaram a plataforma 39/4 e levaram o ratinho Perebas, antes da transformação, na sua mala. Então, 9 3/4 é 39/4. Mas por quê? Até chegar na plataforma 9, eu tinha 4/4 em cada plataforma, ou seja, eu tinha 36 pedaços antes de entrar. E aí eu somo mais os 3 da 9 3/4. Então, olha, eu tenho aqui o terminal de Londres, tá? Aqui é plataforma 1, aqui é plataforma 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9. Você concorda que aqui eu tenho 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4, 4/4 e até chegar no 9 3/4 tem mais 3. Por isso que é 9 vezes 4 mais 3. Certo? Professor, a gente Não, também peraí. pode... Não tem nada a ver com o mínimo multicomum, Tiago, tá? Não tem nada a ver. Mínimo multicomum você vai usar para fazer adição de fração, e nem precisa, tá? Isso aqui é só multiplicar, é somar, é transformação em número misto em fração imprópria. Aqui não entra MMC, nem tem como usar MMC aqui. Pode falar, Rita. Rita? Não, era isso mesmo, tipo, eu tive a mesma ideia que o Thiago disse, tipo, achar o MMC, aí dividir e multiplicar, entendeu? Mas só, como você já disse, só quando soma, né? De frações. Aqui não é MMC. Só que tenta entender por que eu estou fazendo isso aqui. Por que eu multiplico 9/4? Porque cada uma das 9 plataformas antes tinha 4/4. Então, por isso que é 9/4. Mais os 3/4. Porque, veja, o que é isso aqui? Ó, 2 inteiros, cada um com 2 metades, mais uma metade. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, mais 1. Tem que entender a lógica. Entendi, Thiago. Tem que entender a lógica. Matemática, você nunca vai aprender decorando. Você tem que entender o que você está fazendo. Tá? Muita gente não aprende matemática porque tenta decorar em lugar de entender. Por que isso acontece? Tá? Se você não entendeu por que isso acontece, não fica claro. Então, eu transformo fração imprópria, número misto, em fração imprópria. Agora, vamos supor que eu queira fazer o contrário. Tá? Eu tenho ali... eu quero fazer o contrário. Eu tenho 50 sétimos. 50 sétimos tem 7 inteiros aqui, não é? 7 vezes 7, 49. E sobra 1 sétimo. Então, você consegue fazer usando o raciocínio, sem decorar a regra. 50 sétimos é 7 inteiro e 1 sétimo. Mas se quiser fazer a conta, 50 dividido por 7 é 7, sobra 1. Dá 7 inteiro e 1 sétimo. Tá? Pessoal, o negócio de mínimo multicomum não precisa nem saber mínimo multicomum para entender fração. Mas eu vou falar de mínimo multicomum na aula de soma de fração. Só que nem precisa. Tá. Qual fração corresponde à parte pintada? 3 pintados de um total de 4. Esse aqui acho que ninguém vai ter dúvida, concorda?
E agora? Vou fazer uma coisa aqui e ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 3 pintadas. Tá errado. Tá errado. É dividido igual. Sim. Igualmente. Porque não está dividido igual. Então vamos dividir igual. E agora, 3 otávios. Agora ficou certo. Tá? Preste atenção que tem que estar dividido iguais. Tá? Aí tem uns exercícios, é muito simples, tá? Aqui é só contar, ó. Tem 12 e tem 5 pintados. E aí por diante vocês vão fazendo. Tem uns bem legais que eu vou pôr lá na plataforma. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui é bem fofinho. Esse daqui que não põe as divisórias. Você tem que fazer as divisórias aqui para entender, ó. Certo? É bem fofinho. Vai estar lá na plataforma para vocês fazerem alguns desses. Tá? Esse aqui também tem que pensar. Não vou pensar para vocês. Tem uma fração 3D. É bem legal, exercício bem elaborados, muito bem elaborados. Quem criou fui eu. Vocês não vão achar isso em lugar nenhum na internet. E se achar, é copiar de mim. Claro que isso aqui eu copiei de outros autores. Mas juntar nessa mesma lista, eu que fiz. Tá vendo? Aqui tem que fazer os pedaços e juntar. Tá? Olha que legal esse daqui, ó. Para achar a fração, tem que completar. Tá? Para ver. Aqui também. Então não deixe enganar. Certo? Esse outro exercício é para escrever como fração imprópria e como número misto. Certo? Então aqui tem 1 inteiro e 3 quartos. Então 1 inteiro e 3 quartos. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartos. Tá? Aqui é 2 inteiros e 1 quarto. Ou, tem que dividir em 4, 9 quartos. Tá certo? Conseguiram entender? É cuti-cuti. Bem fofinho. Aí vocês fazem também, porque isso aqui é bem simples, não vou ficar falando. Se não, ó, essa fração é 2/5. Deixa eu voltar na dúvida do Gabriel. Gabriel, porque está dividido em 4 partes. Por isso que é 4, né? Mas por que é 8? Uai, porque cada inteiro está dividido em 4 partes. Por que não é 12? Porque cada inteiro está dividido em 4 partes. Por isso que precisa entender o conceito. É muito comum um aluno colocar aqui 12, mas não é uma figura, são 3 figuras. Mesma coisa que falar que isso aqui é uma figura só. Não é. Aqui tem 3 bolinhas, certo? Não tem uma só. Aqui tem 3 inteiros, não é um só. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Chaves, tá? O Kiko chegou cheio de balão. Cheio de balão, tá? O Kiko... Esses exemplos são ótimos. Você vai lá, o Kiko, um monte de balão. Aí o Kiko falou, para você ver que eu não sou um menino egoísta, eu vou te dar um balão. Aí dá um balão pro Chaves. Aí o Chaves não aceita. Ele fala, se você fosse bonzinho mesmo, você me dava metade. Claro que o Chaves estava dando metade dos balões. Aí o Kiko falou, tá bom. Pegou um balão, estourou no meio e deu metade pro Chaves. E perguntou, o que você faz com metade de um balão? Tá? Então, me lembrou isso. É a mesma coisa. Então tem uns exercícios bem legais. Esse da melancia é muito bom. Tá? Aqui eu tenho 3 melancias, 4 melancias e 1 quarto. Se cada melancia custa R$12, qual é o total do preço? 12, 12, 12, 12 e R$3 aqui. Então você tem R$51 esse tanto. Certo? Vocês veem que as minhas aulas dão uns exemplos bem culturais, né? Aí tem um exercício muito simplesinho, que eu não vou ficar falando deles. Tá? Olha para você ver. Olimpíada de Matemática. Esse exercício não devia estar aqui. Porque tem que simplificar a fração. Olha aqui. Como transformar a fração imprópria em número misto?
Concorda que 10 terços é 3 inteiros e 1 terço? 10 terços é 3 Sim. inteiros mais 1 terço. Mas como você pensa isso? Divide 10 por 3, dá 3 inteiros e sobra 1. E resta 1. 3 inteiros e 1 terço. Igual 12 quintos. É 2 inteiros, que é 10, e 2 quintos. Tem um monte de gente que ensina a regra, mas tem que entender. Se você tem, eu, quando comecei minha carreira, eu não sabia dar aula direito, eu falava assim, que esse número aqui é esse número aqui é esse, e o denominador fica o mesmo. Se quiser decorar a regra, você nunca vai aprender. 16 otávios é 2 inteiros, né? 2 inteiros aqui, certo? E 4 terços é 1 inteiro e 1 terço. Por quê? Tem 4 terços, eu tenho 3 terços mais 1. Vocês têm 1000 maneiras de pensar isso aqui. É mais fácil vocês entenderem do que dar a regra. E vocês vão precisar fazer muito. Isso aqui é básico, tá? Isso é básico. Tem coisa em matemática que é básica. Tem que saber. Não pode não saber. Tem que saber 100%. De cor, salteado, trás para frente, revés 3. Isso é básico. Não tem como você avançar o 7º ano sem saber isso aqui. De cor, salteado, trás para frente, revés 3, do avesso, de ponta cabeça, de dentro para fora, fora para dentro, tá? Isso aqui tem que ser, é muito básico. Eu estou passando aqui para ver os temas, tá? Eu sei o tema. Olha aqui, igual 1000 sétimos. Tá, vamos voltar lá no exemplo. Vamos supor que eu não sei. Eu quero fazer 10 terços. Eu não sei como. Eu não sei fazer 10 terços. Então, eu vou desenhando melancias e vou pintando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu ainda. 7, 8, 9. Não deu ainda. 10. 3 inteiros e 1 terço, ok? Dá para definir. Não, fração imprópria é a fração, né? 10 terços. Número misto é o inteiro com a fração, tá? Então, fração é porque a fração inteira imprópria é mais do que o inteiro, né? Quando eu falo uma fração, estou falando um pedaço, né? Me dá uma fração do bilhete de loteria. Um pedaço. Lembrou o Chaves de novo. Lembrou o seu Madruga. A dona Florinda, aliás. Kiko, tesouro, coração, céu, vida. Aí o seu Madruga, loteria! Tá. 1000 sétimos é uma fração imprópria. Não dá para desenhar 1000 sétimos. O que eu faço? Eu divido 1000 por 7. Vai dar 142. E vai sobrar 6. Então, 1000 é 142 inteiros e 6 sétimos. Ok? Então, divide, tá? Se você olhar isso aqui, você consegue entender. Então, isso aqui é fração imprópria. Ah, em que série que a gente aprende isso aqui? 4º ano, tá? 4º ano. Tem que aprender no 4º ano. Eu aprendi no 5º. No 5º tá perdoado, tá? Mas é básico isso aqui, tá? São depois você não acompanha. Ah, mas eu tô no ensino médio, eu não sei ainda. Normal, tá? Normal. Por isso que a minha aula é importante, ó. Transforme 2 inteiros em 1 centésimo em fração própria. 2 vezes 100, 200 e 1 centésimo. Ok? Uma das coisas que a gente precisa fazer é fração de uma quantidade. Desculpa tá 1 terço assim, tá? Isso aqui é 1 terço. Ah, tem gente que fala assim, fração é uma divisão. Fração é uma divisão. Tá certo. Tá? Fração é uma divisão. Fração também pode ser um monte de coisa. Pode ser uma probabilidade. Fração pode ser uma razão. Fração pode ser uma escala. Fração pode ser um monte de coisa, tá? Quando eu falo que eu tenho uma probabilidade de 1 terço de arremessar um dado e sair um múltiplo de 3, isso daqui
é uma fração, é uma divisão, tá, tudo bem. Não dá para entender fração como divisão agora. Fração também é uma divisão, mas por que que é uma divisão? Porque se eu tenho 10 quintos, eu tenho um inteiro dividido em 5 e outro inteiro dividido em 5. Me incomoda muito alguns professores falar que fração é divisão, porque é divisão, mas a definição de fração não é essa. Fração também é divisão. Porcentagem também é uma fração, entendeu? Isso aqui é 200%. Tá? Então, fração não é divisão também, mas toma cuidado com isso. Agora, o que significa falar 1/3 de 60? O que significa falar 1/3 de 60? Significa pegar 60, dividir em 3 pedaços e pegar 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 60 dividido por 3 é 20. E cada pedaço é 20. Então, 1/3 de 60 é 20. Tá certo? Então, é pegar 20, dividir por 3 e achar um pedaço. Tem gente que faz assim, 1/3 de 60. 3/3, 60. 1/3, eu dividi aqui por 3. Então, vou ter que dividir aqui também por 3. Agora, vamos supor que eu quisesse 2/5 de 80. Faz de conta, tá tudo igual, tá? Meus pedaços, vocês vão fazer de conta que é tudo igual. Quanto que é 2/5 de 80? Ah, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá bom, mas por quê? 2/5 de 80, é isso aqui. Eu vou pegar 80 e dividir por 5, por acaso é 20 também. E 2/5, 40. Tá? Tem gente que faz assim. 5/5 é 80. 1/5 é 20. Dividir por 5 aqui. Aqui também dividir por 5. Então, 2/5 eu vou multiplicar por 2. Pode falar. Hã? Tá, talvez alguém tenha dificuldade de fazer as contas, tá? É algo de errado, tá? Algo de errado não está certo. Tem. Qual é o meu erro? Que 80 dividido por 5 não é 20. É 16. Algo de errado não está certo. Aqui é 16, então aqui é 32. Então aqui é 16 e aqui 32. Eu só errei para ver se você estava prestando atenção. Mentira que eu errei mesmo. Então 2/5 de 80 é 32. Ah, Otávio, funciona dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? Sim, mas tenta entender por que funciona. Tá? Então, se eu perguntar, por exemplo, 1/4 de 100, é só dividir 100 por 4, é 25. Não precisa desenhar. E se quiser desenhar, é isso aqui. 25, 25, 25, 25, 25. Mas só dividir 25 por 4. Igual o meio de 100, 50. 1/5 de 55, 11. Tá? Gustavo, definir é uma coisa muito específica em matemática. Fração é um P sobre Q, tal que P pertence ao Z e P e Q pertence a Z asterisco. Isso é definição de fração, tá? Mas assim, eu estou dando uma definição muito técnica, tá? Então, ó, 2/3 de 90. Definir as coisas não é muito simples. Alguém definiu para vocês alguma vez na vida o que é uma cadeira? Vocês sabem, né? Não dá para definir muito fácil as coisas. Ninguém nunca explicou para você o que era uma cadeira, mas você sabe. Você pode falar, cadeira é uma coisa de sentar. Tá bom, então meu sofá é uma cadeira. Não é muito complicado definir, certo? Então, 2/3 de 90. 30, 30, 30 é 60. Também dá certo pegar 90 dividido por 3, 30.
30 vezes 2, 60. Funciona, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Às vezes tem as coisas assim, ó. Quanto que é 2/3 de 1 hora? 2/3 de 1 hora é 40 minutos, certo? Como que eu faço isso? 1 hora é 60 minutos. Então, 20, 20, 20 é 40. Se não colocar o minuto, teu professor vai dar um errado grandão, tá? Porque é 40 o quê? 40 anos? 3/8 de um dia. Um dia tem 24 horas, né? Então, 24 dividido por 8, 3. Então, cada oitavo de um dia são 3 horas. São 3/8, então é 9 horas. 3 vezes 3, 9. Então, 9 horas. Então, 3/8 de um dia é 9 horas. 3/4 de um ano. Cada quarto do ano, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 meses. Pode desenhar? Deve desenhar, se você não sabe. Você viu que eu fiz de várias formas diferentes aqui. Tá? Então, 3/8 de um dia é 9 horas. Não vou ficar fazendo aqui. Olha que legal essa questão. Quinta série. Na portaria de um prédio, certo dia chegaram 65 cartas. Um quinto era para no primeiro andar. Qual o número de cartas para ser entregue nos outros andares? Então, 65 dividido por 5 é 13. Então, essas 13 vão estar no primeiro andar. Ao resto, 65 menos 13, 52 são nos andares seguintes. Tá certo? Very easy, concorda? O tanque de um carro tem capacidade de 52 litros de álcool. Quando o ponteiro indica que o combustível ocupa 3/4 do tanque, quantos litros de álcool tem nele? Então é só achar 3/4 de 52. Eu posso fazer desenho, ou 52 dividido por 4, que é 13, e 13 vezes 3, 39. Então, resposta, 39 litros. Ué, tem, mas não é prático usar regra de 3, né? Ah, essa questão é difícil, mas é legal. Tá? João recebe R$ 990 por mês, é antigo. E 3 dessa quantia equivale a 2/3 que recebe o irmão. Portanto, o irmão do João recebe... Então, vamos lá. O João recebe 990. E 3/5 é 2/3 que o irmão recebe. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar porque é mais fácil desenhar, tá? Então, 990 é 3/5. Eu quero saber 3/5 de 990. Então, 990 dividido por 3, por 5. E quanto que é 990 por 5? Não sei. 198? Então, 198. Não sei se é 198, não. 198, 198. Então, 198 mais 198 mais 198 é 594. Hã? 594. Isso, 594. Aí você vai correndo, marca e se ferra. O que eu tô falando é 594 era 2/3 do que o irmão dele recebe. Então, isto daqui, o irmão é 2/3 que o irmão recebe. Então, o que o irmão recebe, cada terço, é metade disso daqui. Metade de 594 é quanto? 247. Então, cada terço do irmão é 247. Mas tem esse outro terço aqui.
247. Percebe que não adianta decorar a fórmula? Tem que entender o que faz? Então, 247, 247, 247, 731. É isso? Tá certo, pessoal? Professor, no caso seria 594, aí tirar os 2/3 do irmão, né? Não. 594 é 2/3, tá? Então, se 594 2/3, cada terço, 247, não é? Não. 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 297. Que é metade. Quer dizer, 2/3 é 597. Então, cada terço, tá? Cada terço é 297, porque tem, isso aqui é 2/3. Tá? Então, os 3/3 é quanto? 891. Certo? Aqui é o contrário. Tem gente que ensina o aluno a dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Funciona, mas por que funciona? Essa questão eu adoro ela. Eu ponho ela em tudo quanto é lugar. Tá? Isso aqui combina com tudo. Eu tenho até desenho dessa questão. Uma balança registra isso aqui quando seu prato é colocado em uma jarra cheia de água. Eu retiro 1/3 da jarra de água e a balança pesa 930 gramas. Qual que é a massa da jarra vazia? Um dos jeitos que você pode fazer é desenhar uma jarra. Faz de conta que é uma jarra bem quadrada. Tá? Isso aqui é uma jarra. E essa aqui é a balança. Na balança, tá? Ela tá marcando isso aqui. 1115. Aí, eu arranco 1/3 da água. Eu jogo 1/3 da água fora. Joguei 1/3 da água fora. Ficou aqui, certo? Aqui estava cheia. Aí ficou com 930. Eu quero saber qual que é a massa da jarra vazia. Até que desenho ficou legal. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos, como que eu faço? Eu tô cansado, tá? Mas, então, às vezes, minha performance cai um pouco. Eu tô cansado, mas aguenta aí, tá? Eu tô... Tá, veja. Vamos raciocinar. Quantos gramas diminuiu aqui? Quantos gramas diminuiu aqui? 1115 menos 930, concorda? Isso aqui vai dar 285. Concorda? 285 é 1/3. Então, cada terço é 285. Então, aqui é 285. Aqui é 285. Aqui é 285. Então, eu já consigo calcular. Professor, acho que é 185 quando subtrai. Ah, é. 185. Muito obrigado. Rita que falou? Muito obrigado. Então, isso aqui dá 555 gramas de água. Aí você vai lá correndo e marca aqui e se ferra. Não é isso que está perguntando. Eu quero saber a massa da jarra vazia. Ora, se a jarra tem 555 gramas, então 1115 menos 555 é a massa da jarra vazia. 560 gramas. Muito boa essa questão, viu? Muito boa. Muito boa mesmo. E muito importante essa questão. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui? Tem que pensar, né? Tem que saber mexer com fração. E aí confunde. Essa questão eu acho meio básica, assim, para mostrar para os alunos. Claro, tem infinitas questões que eu posso fazer assim. Mas esse é um exemplo legal. Gostei do desenho que eu fiz aqui. Não estou nem querendo sair dessa página aqui. Estou apaixonado nela. Eu quero achar um exercício contrário. Ah, esse é legal, ó. Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. Conhecem Muzambinho? Muzambinho, cidade mais importante do mundo, para mim. Tá?
Bom, Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho é atualmente o Instituto Federal do Sul de Minas, tá? Só que é de 1998, a prova faz pouco tempo. E olha, eu dei aula para essa prova. Eu dei aula preparatória para os alunos fazer esta prova de 1998. Meus alunos fizeram essa prova, para você ver como eu estou velho, tá? E desde aquela época tinha aluno teimoso. E os alunos teimosos eram os que não passavam na prova. E os que eram menos teimosos eram os que passavam. Então, vamos lá. No posto de venda dessa escola, foram vendidos 40 quilos de carne bovina, o que corresponde a 5/8 do estoque. Quantos quilogramas restam? Deixa eu mostrar o que os alunos fazem. O meu professor ensinou que divide pelo de baixo, 40 por 8, 5, e depois multiplica pelo de cima. 5 vezes 5, 25. E vai lá e marca a letra C. Isso está certo? Isso aqui está certo? Bé. Então não funciona decorar a regra, né? Vamos desenhar os 5/8 para entender. Depois vou mostrar o que você faz para você não decorar. Então, 5/8, tá? Eu vou fazer só assim para não ficar rabiscado. Isso aqui é 5/8. 5/8 que é 40 quilos. 5/8 é 40 quilos. Então, cada oitavo é 8 quilos. Cada oitavo. Então, 8/8 ou 8/8, 64 quilos. Certo? Ok? Entendeu? Eu falo Otávio porque só tem duas palavras que parecem com Otávio. Uma é o oitavo e o outro é o otário. Então eu prefiro o oitavo do que o otário, tá? É muito mais bonito. Aí, por que tá errado? Isso! Eu quero saber quantos erraram. Olha para você ver. Eu ia errar. Eu quero saber quantos quilos restaram. Esses três aqui, 24. Otávio, mas que jeito que eu faço isso sem desenhar? Pensa assim. 5/8 corresponde a 40. Então, 1/8 eu vou dividir por 5. Então, 40 dividido por 5 é 8. Então, 1/8 é 8. Então, 5/8 é 8 vezes... 8/8. Eu vou multiplicar por 8 aqui. Então, esse esqueminha que eu fiz aqui, 5/8 é 40. 1/8 eu divido por 5. 8/8 eu multiplico por 8. Dá para fazer por regra de 3 também. Mas esse esquema aqui, ele é muito mais prático para você não se bagunçar na regra de 3. 5/8 é 40. Então, 1/8 é 1/5 disso. Então, 40 dividido por 8. 8/8 multiplico por 8, 64. Aí eu quero achar o que restava, 64 menos 40, 24. Tá certo? Então, mas toma cuidado. Dá sim fazer por regra de 3 esse tipo de exercício, tá? Mas nem tudo dá para fazer regra de 3, pelo amor de Deus. Esse é da Unicamp, vestibular da Unicamp, de pouco tempo atrás, 1989, eu já dava aula. Uma lanchonete vende hambúrguer. Sabe o que é isso aqui? CZ cifrão? O que é CZ cifrão? Cruzado. Eu sou da época dos cruzados. Eu vivi no cruzeiro, no cruzado, certo? Então, sabendo que 1/5 desse preço é o preço do pão. Então, o pão é 1/5 de 600. Então, 600 dividido por 5, 120. Pão e ingredientes. E 1/3 corresponde a outras despesas. Então, outras despesas é R$200. Eu quero saber o lucro. Então, eu gastei R$320 para fazer cada sanduíche. E eu sou mercenário, estou vendendo a 600. Então, 320 menos 600, 280 é meu lucro. Tá? Não é caro não, viu? Posso garantir para vocês que não é caro, porque isso aqui é o cruzeiro,
tá? O real, R$ 1 equivale a 2.750 cruzados novos. Professor, o senhor colocou dólar. Ah, é verdade. É verdade. Então, equivale a cruzados novos. Só para você ter uma ideia, 600 aqui, tá? 600 aqui, para você ter uma ideia, equivale a... Perdeu 3 zeros, depois perdeu mais... No Collor, perdeu mais 3 zeros. Só para você ter uma ideia, esse pão aqui, se for transformar em real, eu vou ter que colocar aqui mais 3 zeros. 0, divide isso aqui por 2.750. Você vê que não é caro, é muito barato. Qualquer dia eu ensino o câmbio para vocês, tá? Pra vocês entenderem quanto que esse pão custa. Quanto custa um pão hoje? Aqui no meu bairro, um dormido, um saco de dormido é R$ 5. Não, R$ 1. R$ 1 um pão, tá. Bom, com o pão de hoje, você comprava 4 bilhões desse pão aqui, certo? Se o pão custar R$ 1, tá? Você compra 4 bilhões. Então, esse preço aqui é 4 bilhões mais barato. E presta atenção, isso aqui é cruzeiro, não é real. Era mais fácil fazer as contas quando era cruzeiro, né? Porque era tudo redondo. Agora eu quero falar um assunto muito sério com vocês. É o assunto mais importante da aula e o assunto que os alunos mais têm dificuldade, que é a fração equivalente. Deixa eu falar em linguagem. Você sabia que lá em Zimbábue, que é um país da África, tem uma nota de 1 trilhão de dólares zimbabuanos. O Zimbábue é a moeda mais desvalorizada do mundo. Aí tem um prêmio chamado Prêmio Ig Nobel, que é das pesquisas mais ridículas que existem. Depois dá uma olhada, Prêmio Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel dá como prêmio 3 trilhões de dólares zimbabuanos. Isso equivale a uns R$ 2, tá? Eu vou no banheiro, pessoal, que eu tomei 1 litro do Monster. Só um minuto. 1 litro não, meio litro. Voltei, pessoal. Pessoal, só um comentário importante. Pelo amor de Deus, façam Olimpimate Júnior. Tem 3 desafios abertos lá. Todo mundo aqui pode fazer. São só 9 perguntas. Vai lá e faz Olimpimate Júnior. São 3 desafios, cada um com 3 perguntas. Era para eu ter encerrado o Olimpimate Júnior ontem. Eu não consegui encerrar. Porque do terceiro, quarto e quinto, tá? Terceiro e quarto e quinto, quase ninguém fez. Tem, acho que 10 pessoas fizeram. Mas aí eu tô preocupado, não tem nem 100 pessoas que fizeram do nível gama, que é o 8º e 9º, tá? Então, vai lá e faz. E vocês ajudam muito, podemos, tá? Fazendo. É muito importante. Vai lá e faz, não custa nada. Faz, responde qualquer coisa, tá? Pessoal, vamos falar de fração equivalente. Sabe aquelas piadinhas sem graça? Ainda bem que tá na moda ser cringe, tá? Pior coisa é quando você fala na sala e o aluno fala ha, 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 ha. Não é intenção ser engraçado. Se for engraçado, é bom, né? Quando meus professores contavam piada sem graça, a gente ria, né? Porque a gente queria ser simpático com ele e queria que ele contasse mais piada, para ver se alguma hora saiu uma boa. Em geral não saía, não, mas a gente falava. Mas assim, vamos falar uma coisa aqui bem séria que pode parecer bobagem. Você chega numa pizzaria, o cara fala, eu corto em 8 pedaços, aí o cara fala, não,
corto em 4, porque em 8 eu não aguento comer. Entenderam a piada? Você manda dividir em 4, porque você não aguenta. Mas é a mesma pizza. Hã? Mas é a mesma pizza. É a mesma pizza. Exatamente mesmo. Só que não dá certo porque existem frações equivalentes no mundo. Tá? Outro exemplo. De cada 10 reais eu te dou 5. A pessoa fala, não aceito não. De cada 20 reais eu quero 10. Dá no mesmo também, não dá? Então vamos fazer isso para entender essa ideia de cada... Seguinte, eu tenho um desenho aqui, eu tenho outro desenho aqui, eu tenho outro desenho. Eu estou dividindo em dois pedaços, pintando um. Aqui eu estou dividindo em 4 pedaços e pintando 2. Aqui eu estou dividindo em 6 pedaços, pintando 3. Aqui eu estou dividindo em 8 pedaços. Claro que tem que ser pedaços, tem que ser a mesma... Tá? Estou dividindo em pedaços. Tendo a entender, quando eu falo de fração, eu estou falando fração do inteiro, tá? Esse desenho aqui é 1. Às vezes eu pergunto para vocês, o que é mais, 1 ou 2? Depende. Depende. 1 mês é mais do que 2 dias, tá? Então, 1 mês é mais 2 dias, né? Então, metade pode ser mais... pode ser menos que 1/3. Metade disso daqui é menos que 1/3 de uma coca 2 litros. Então, quando você está falando de fração, você está imaginando o número absoluto. Tá? Não é esse desenho que você tem que imaginar. Tem que imaginar o número 1. Tá? Quando eu falo 2/3 de 90, se eu falasse 2,90 é 180. Certo? 2,90 é 180. Então, 2/3 de 90 é uma fração de 90. É 2/3 vezes 90. Tá? 2/3 de 90 é 2/3 vezes 90. Mas aí, quando eu estiver falando de fração, tendo a pensar no número absoluto. Essas frações aqui representam o mesmo pedaço. Concorda? Que essas frações representam o mesmo pedaço? Essas frações são exatamente a mesma quantidade. Então, eu falo que essas frações são equivalentes. 4/4 de uma pizza equivale a 8/8. Então, fração equivalente é a mesma coisa. Então, todas essas frações, elas são iguais, tá? Elas são a mesma coisa, certo? Eu poderia colocar os 5 décimos, eu poderia colocar os 6/12, são infinitas. Poderia colocar o 500 sobre 1000. Todas elas são metade, tá? Todas elas são metades. Todas elas são iguais. E a propriedade importante aqui é o seguinte. Todas elas aqui eu estou multiplicando pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. Multipliquei por 4, multipliquei por 4. Se eu tiver uma fração 1/2, fala um número aí qualquer. 5, não. Fala um número maior que 8, tá? Porque o 5 já está aqui. Se eu multiplicar 1 por 8 e 2 por 8, a fração continua equivalente, tá? Então, a fração equivalente tem essa propriedade. Eu posso multiplicar o mesmo número em cima e embaixo. Por quê? Isso equivale a dividir esse um pedaço em 8 e o de baixo também em 8. Por que aqui eu multipliquei por 2 em cima e embaixo? Porque eu não fiz um risco aqui no meio. Esse risco aqui no meio dobrou as partes e dobrou o todo. Entenderam por que eu posso multiplicar em cima e embaixo? Porque se eu divido em 2 partes, eu estou multiplicando o total de partes divididas e o total de partes tomadas. Então, todas essas frações são o mesmo número. Só para explicar, quando a fração é a mais simples possível, a que tem o menor numerador e denominador possível, essa fração positivo, né? Essa fração aqui é chamada de fração irredutível. Quando que a fração é irredutível? Quando não tem número que dê para dividir o denominador e o numerador. Eu digo que
Uma fração é irredutível quando o numerador e o denominador são primos entre si. Não vou dar uma aula sobre primos entre si, tá? Não é quando são números primos. Que 1 não é primo, tá? É quando e 4 nonos. Nem 4, nem 9 são primos. 4 e 9 são números compostos. 4 nonos, uma fração irredutível. É quando eles são primos entre si. Significa o quê? Que não tem nenhum número que divide os dois. Mas eu não preciso falar disso, tá? Porque eu ainda não expliquei o que é primo entre si, tá? Uma fração é irredutível quando não dá mais para simplificar, quando não existe um número que eu possa dividir em cima e embaixo. Isso é a definição número primo entre si, quando não dá para dividir eles por nenhum número inteiro, tá? Então, a fração é irredutível. O processo de achar a fração irredutível chama simplificação. O que é uma simplificação? É achar a fração equivalente irredutível. Então, quando eu falar a palavra simplificação, isso significa achar a fração equivalente irredutível. Certo? Às vezes é um processo bem complicado simplificar a fração, tá? Vamos lá, vamos para o exercício. Deixei pouquinha página, né? Ó, como é que eu simplifico uma fração 16/24? Se eu posso multiplicar em cima ou embaixo, eu posso dividir também. Escolhe um número qualquer que divida 16/24. Qualquer um. 8. 16 dividido por 8, 2. 24 dividido por 8 é 3. Pronto. Pessoal, vocês têm que se organizar para ficar a aula inteira, senão vocês perdem coisas importantes, viu? Não, já marca o compromisso, das 5 às 8. Se vocês saem mais cedo, vocês perdem conteúdo. É uma sequência esse curso. Às vezes você vai perder uma coisa muito importante na aula e vai ficar perdido. Então, quem sai mais cedo como Cauã, depois tem que assistir a aula no YouTube. O Renan falou. Simplificar a fração, melhor método é o MDC. Mais ou menos. Aqui não é o MDC, você bateu o olho e dividindo, tá? Só que se você não conseguir fazer, o MDC ajuda, tá? 16/24. Ah, Otávio, eu não vi que dava dividir por 8, eu dividi por 4. Eu posso fazer isso? Eu posso dividir por 4? Posso, só que eu tenho que dividir de novo depois por 2 e vai chegar no mesmo resultado. Todos os caminhos chegam a Roma, tá? Então, 108 dividido por 216. Divide por número se você quiser. Quero dividir por 2. Por quê? Porque eu quis. Se der, eu posso. Agora eu vou dividir por 2 de novo. Agora eu vou dividir por 3. 54 por 3 é, não sei, 18. Agora eu vou dividir por 9. Divide pelo número que você quiser. Tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Eu não posso dividir 27 por 3 e 54 por 2. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Por isso que eu pus o número uma vez só aqui. Porque não dá para dividir outros. Você pode até achar o MDC, viu, Renan? Pelo MDC de 108, 216, você chega no meio. Você vai perceber que o mínimo multicomum aqui é 108. Não tem nenhuma necessidade de fazer o MDC. Tá? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. As questões são muito difíceis. Tipo aqui, ó. 51/170. 51/170 só dá para dividir por 17. Não, Gustavo, estou pulando muitos exercícios, né? 51/170, se você quiser que eu faça a letra B, eu faço. 51/170 eu divido por 17. Não tem outro número menor.
Então, nem sempre é fácil. Nesse caso, Renan, você tem que achar o MDC. Gabriel, como você vai saber esse número? Vai chutando até dar. 51 não divide por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Depois vocês vão aprender... Não, Gustavo, não precisa pedir desculpa, não. Depois vocês vão entender que você pode fazer... testar só os números primos aqui, tá? Agora, dá para você suspeitar. 170 divide por 17. Então, testa para ver se o 51 divide por 17. Não, mas para fazer o MDC dá o mesmo trabalho. Pensa assim, ó, 51, 170. Eu desconfio que dá por 17. Aí 70, 51 por 17, você vai ver que deu. Entendeu? Igual aqui, ó. 77, 95. 77 divide por quê? Só por 7 e por 11, concorda? 95 não divide por 11. Será que 95 divide por 7? Vamos testar. 9 por 7, 1. Sobra 2. 25 não divide por 7. Então, essa fração aqui é irredutível. Por quê? 77 só divide por 7 por 11. Tá? Então, eu testo 7, testo 11 e verifico que é irredutível. E de brinde, eu já descobri meu MDC. Dá para descobrir o MDC fazendo simplificação de fração. E eu descobri que 77 e 95 são primos entre si. Ou seja, o MDC é 1. Aqui, 51 e 170, o MDC é 17. Eu descobri só testando, tá? Eu estou pondo uns casos extremos, tá? Quero falar uma coisa aqui. Vamos supor que pergunte assim. O que é maior? 9 oitavos ou... Não, 9 oitavos é complicado. Vamos pôr 5 oitavos ou 3 quartos. O que é maior? Pode falar, Thiago. Olha, só colocar no mesmo denominador. Tipo, multiplica 4 vezes 2, 8. E o 3, como multipliquei o 4 por 2, faz 3 por 2. Exatamente. Que no caso fica 6 oitavo. E o 3 quarto é maior que o 5 oitavo. Exatamente. 5 oitavos e 3 quartos é só reduzir ao mesmo denominador. Eu posso multiplicar e dividir pelo número que eu quiser. Então, vou multiplicar por 2, 6 oitavos e 5 oitavos. O que é maior? 6 oitavos. Então, esse é maior. Então, entenderam o que eu tenho que fazer para comparar a fração, para descobrir qual que é maior? Às vezes, eles põem vários números, tá? Tinha uma questão no Olimpimat que era assim. Era para achar mediana de vários números. Aí tinha vários números lá, você tinha que achar a mediana. Era só colocar os números em ordem e ver o que estava no meio, tá? Mas pôr os números em ordem nem sempre é uma tarefa tão fácil, tá? Às vezes nem é preciso, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. 7 sextos e 5 quartos. O que é maior? 7 sextos e 5 quartos. Bom, pode falar, Thiago. Você vai fazer o mesmo jogo. Colocar os dois no mesmo denominador. Aqui dá para fazer o MDC, mas não precisa. Pode ser qualquer denominador comum. O 12. O 12 está na tabuada tanto do 6 quanto do 4. O 12 é múltiplo dos dois. Então, aqui eu multiplico por 2. Por 2, né? Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. E aqui eu multiplico por 3. Então, esse é o maior de novo. Certo? Porque 15 pedaços de 12 é maior que 4. Entenderam como que eu comparo fração? Eu acho o denominador comum e eu faço esse jogo aqui. Professor, e também como são frações impróprias, né? A gente podia fazer como 7 sobre 6 é 1, aí 1 sobre 6 e 5 sobre 4 é 1 e 1 quarto, não é isso? E isso é comparar 1 sexto e 1 quarto. 1 quarto é maior que 1 sexto. Exatamente, e é o que eu ia falar agora, mais ou menos, né? Eu ia falar disso aqui, quer ver? Deixa eu pegar um saco, não deixei espaço. Seguinte, o que é maior, 1 quarto ou 1 quinto?
que não precisa fazer conta nenhuma. 1/4 é maior. O que é melhor? Dividir uma coisa em 4 pedaços ou em 5 pedaços? Dividir em 4 pedaços é melhor do que dividir em 5. Tá? Então, 1/4 é maior do que 1/5. Não precisa fazer nenhuma outra conta. O que é maior? 5/3 ou 14/17? Precisa fazer conta? Por que eu não preciso fazer conta aqui? Porque, veja, isso daqui, 5/3, é uma fração imprópria, é mais do que 1/3. 5/3 é 1/3 e 2/3. Isso aqui é menos que o inteiro, né? Então, essa aqui é maior. Não precisa fazer conta nenhuma, tá? Se eu pegar 3/5 e... Não, 8/5 e 14/3. O que é maior? 8/5 precisa reduzir ao mesmo denominador? Não. 8/5 é 2/3, não, 1/3 e 3/5. E 14/5 é 3/3 e 2/3. É só ver, 8 dividido por 5 é 1 e alguma coisa. 4 dividido por 3 é 3 e alguma coisa. Então, esse é maior. Não precisa, tá? Se eu estiver fazendo comparações de denominadores. Agora, outra coisa. 2 e 5/3. O que é maior, 2 ou 5/3? Ora, 2 é 6/3. Então, 2 é maior que 5/3. Pode falar, Gustavo. Ali não é 4 e 2/3 ao invés de 3 e 2/3? Aonde? É isso. Tá? Então, deu para entender como que eu faço comparação de fração? Eu coloco no mesmo denominador se tiver dúvida. Tá? Eu dei aqui 4 exemplos que não tem nenhuma dúvida. Mas se eu tiver dúvida, eu faço essa continha. Tá? Eu estou pulando porque aqui tem um monte de revisão. Problema dos camelos. Quero explicar o problema dos camelos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar, porque às vezes esqueci. Se não tiver nada importante, se acabar, eu vou voltar para explicar o problema dos camelos. Olha esse tipo de exercício aqui, ó. Esse tipo de exercício não precisa saber fração, tá? Dá para multiplicar em cruz, mas não é isso que eu estou falando agora. Ó, 8 para dar 24 é vezes 3. Que número vezes 3 dá 33? 11. Então, x é 11. Não é nem equação, tá? É completar o valor. Podia ser quadradinho no lugar de x. Tô só olhando aqui para ver se eu não esqueci nada. Eu fiz uma revisão gigante. Às vezes tem assim, ó. Quanto que é 25 centésimos de 17 mil? Não precisa calcular 25 centésimos. Acha 1/4, que é a mesma coisa. Então é só dividir 17 mil por 4. Tá certo? E já eu vou achar a resposta. Entendeu? Que é mais fácil dividir por 4 do que fazer aquilo lá? 17 mil dividido por 4 é 4.250. Então, não preciso, eu posso simplificar a fração antes de achar 25 centésimos. Hoje não, Rita. Olha que legal. Simplificação ilegal. Ó. Você concorda que isso aqui é da OBM? Você concorda que está errado simplificar assim? Tá errado, mas deu certo, né? Deu certo, é coincidência. Tá, tem outros casos, ó. 19,95 também dá certo. Mas claro que isso não vale sempre, tá? Isso não vale sempre. Deixa eu dar um exemplo que não vale. Aqui vale em quase todos, ó. 35, 56. Isso aqui tá errado.
certo? Mas isso aqui tá certo. Nossa senhora, peraí que eu aperto um botão. Ah! Eu não sei sair disso aqui, sair. Eu ia fazer um certo, aperto o botão errado e aí vira um rabisco. Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, tá? Depois vocês olham a simplificação ilegal em qual conjunto que, ó. Isso aqui tá errado também. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo, certo. Aqui tá errado. Isso aqui tá certo, errado. 47 é primo, né? Isso aqui tá certo. Certo, certo. Isso aqui tá certo? 27, 70, isso aqui não sei. Isso tá certo, isso tá certo. Esse tá certo. Então é a letra E. Eu acho que esse aqui tá errado, tá? Vou dar uma olhada nesse exercício na hora que eu mandar o PDF para vocês. Aqui já tem um cheirinho de somar fração, mas não vou falar disso agora. Quero falar o problema dos camelos, por isso que eu tô passando rápido. Para ver se tem alguma coisa lá no final. Acho que já falei tudo importante. Agora eu preciso falar do problema dos camelos. Então vamos lá. Bom, para a gente falar dos problemas do camelo, deixa eu fazer um contexto histórico para vocês entenderem. Muitas pessoas são ligadas ao que as religiões delas falam, tá? Então as pessoas seguem os textos sagrados. E nem todo texto sagrado é igual. O povo árabe segue, em sua maioria, o Alcorão. Eles são muçulmanos. É uma religião. Igual tem o cristianismo, que tem várias religiões, evangélico, católico, vários tipos de evangélico. Tem também umas variações, tipo Mormons, Testemunho de Jeová, Adventista. Tem um monte de religião. Todas as religiões são cristãs. E elas seguem o mesmo livro, o mesmo profeta, o mesmo filho de Deus. Agora, os árabes seguem uma outra religião, que é o islamismo. Lá no islamismo, no Alcorão, que é o livro deles, fala sobre divisão de herança. Na Bíblia não fala divisão de herança. Não tem. Se você pegar a Bíblia, não fala em nenhum lugar que jeito que teu pai tem que dar a tua herança. Mas no Alcorão fala que jeito que tem que fazer a herança. Na Bíblia, quando perguntam a Jesus o que tem que fazer lá, Jesus fala assim, olha, olhai os lírios do campo, e no final ele termina, dai a César o que é dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Ele está falando o seguinte, ó, essa coisa dos humanos, Deus não tem nada a ver com isso. Mas os árabes não acham isso. E lá na Arábia, cada homem pode casar com 4 mulheres, tá? E a herança é diferente para cada pessoa. Então, o filho da primeira mulher ganha mais do que o filho da segunda mulher. O filho mais velho ganha mais do que o filho mais novo. E o homem ganha mais que a mulher. Então, na hora de dividir herança, você tem que seguir o livro sagrado deles, que é o Alcorão. Como é Deus que está mandando, para eles acham isso, não tem como você optar, tá? Isso eu estou falando é uma interpretação literal do Alcorão. Hoje, os muçulmanos já fazem diferente, porque eles acham que aquilo é uma interpretação alegórica. Depende, porque lá também tem um monte de versão xiita, sunita e tudo mais. Então, nessa interpretação mais radical do Alcorão, foi criada a chamada álgebra. Vocês já notaram? Não tem Al-Jazira? Tem a álgebra. A álgebra é um livro criado por um cara chamado Al-Kharizmi, que significa algarismo, tá? Você já ouviu falar também do algoritmo, tá? E do algarismo, porque são os árabes, e os nossos algarismos são indo-arábicos. Todas essas palavras têm origem na álgebra. E por que os árabes estudaram a álgebra? Porque eles precisavam atender os interesses de Deus. Então, foi por causa da religião que foi criada a álgebra, assim. Então, os árabes inventaram a álgebra para resolver problemas de divisão de herança que estão falando no Alcorão. Bom,
Tanto tem um livro chamado Almagesto, do Ptolomeu. Então, a álgebra tem origem árabe. Então, imagine que o seguinte problema foi criado pelo Malbataan, tá? E é um dos problemas mais legais no mundo. Todo mundo fala desse problema. É o problema dos camelos. Então, o pai dos caras tinha acabado de morrer, tinha 3 árabes lá, ele pôs o nome dos árabes, tá? 3 árabes, e eles tinham 35 camelos. Tá? 35 camelos. Presta muita atenção. Esse problema eu contava todo ano, quando tinha aula, né, no dia 6 de maio, que é o Dia Nacional da Matemática, que é em homenagem ao Malbataan. Malbataan, na realidade, é o pseudônimo de um autor de livros chamado Júlio César de Melo e Souza. Ele não é árabe, ele é brasileiro, ele é paulista, tá? E ele é considerado o maior escritor, maior divulgador da matemática no Brasil. Ele não era um matemático, ele era um professor de matemática que escrevia coisas fofinhas. Ele era um divulgador da matemática, igual Drauzio Varela. Drauzio Varela não é o maior pesquisador de medicina. Ele nem é pesquisador em medicina. Mas o Drauzio Varela é um cara que divulga medicina falando na televisão. O Malbataan era uma espécie de Drauzio Varela da matemática. Ele falava de matemática para leigo, igual o Drauzio Varela falava de medicina para leigo. Drauzio Varela não descobriu a cura de nenhuma doença. Ele talvez não é o médico que saiba mais coisas. Tá? Então, Malbataan conta essa história, talvez a mais famosa dele. Ele fala assim: um pai foi lá e falou na herança seguinte: meu primeiro filho tem que ganhar metade da herança. Meu segundo filho tem que ganhar 1/3 da herança. Espera aí que eu tenho que fazer as contas para não errar. E o terceiro filho tem que ganhar 1/9 da herança. Aí era o último desejo do pai deles. O pai falou: o mais velho, metade. Segundo, 1/3. Terceiro, 1/9. E agora, quem poderá me defender? Como que eu vou dividir 35 camelos em meio? Dá 17 camelos e meio para cada um? Ou corta o camelo no meio, ou faz churrascão de camelo, metade com cada pedaço de carne, ou pega churrasco era melhor. E vira em comodato. Metade do dia o camelo é meu, metade do camelo é teu. Beleza, vai dividir 1/3 dos camelos, dividir 1/9 dos camelos. Era muito complicado. Então tava lá, o homem que calculava, Beremi Samir, chegando num camelinho, acompanhado do seu companheiro, do seu amigo, os dois num camelo só. E aí os árabes falaram: Beremiz, estamos com um problema muito grande. Papai deixou 35 camelos e nós precisamos dividir. A gente quer atender o desejo do nosso pai, só que a gente não consegue dividir os camelos, porque não dá para cortar os camelos no meio. E agora, você consegue salvar nós? Aí, o que aconteceu? O Beremiz falou: já sei, vou dar o meu camelo para vocês. Tô doando o meu camelo. Aí o cara falou: você tá louco, meu? A gente vai andar nesse meio desse deserto, nesse calor danado, sem camelo. Confia em mim. Então ele doou o camelo dele. E ficou lá a pé. Tá? Ficou a pé no meio do deserto, sem camelo. E o outro já desesperado, preocupado: como é que eu vou sair daqui? Eu tô fodido. Bom, então beleza. Então, se eu somar um camelo, vai dar 36 camelos, concorda? Então, o primeiro filho ficou com metade ganhou um camelo. Ele doou o camelo pro pai do cara, pro pai finado, sei lá o nome. Então, o primeiro ficou com 18 camelos. Metade, ficou feliz. Muito obrigado, Beremiz. Dá um abraço aqui. Você me ajudou, salvou minha vida. O segundo ficou com 1/3, 12 camelos. Saiu bem feliz da vida. Mais do que esperado. E o terceiro saiu com 4 camelos. Certo? Perfeito. Deu para dividir certinho, concorda? Só que eles notaram que se eu somar isso aqui, dá 34. Sobraram 2 camelos, não fez?
Aí o que ele fez? Ó, já que sobrou 2 camelos, vocês estão tudo felizes, não estão? Não sobrou 2 camelos? Então, me dá esses 2 camelos. E aí ele doou 2 camelos pro cara, pro homem que calculava, e o companheiro que estava desesperado saiu com um camelo e saíram os 12 felizes, resolvido o problema dos camelos. Entenderam essa historinha? Ele doou um camelo, conseguiu dividir herança e ainda sobrou um camelo extra para ele. É legal ler a história, tá? Esse livro aqui é um dos livros mais legais da matemática, é do livro O Homem que Calculava. É um romance, tá? Otávio, o que é romance? Eu notei que os alunos hoje não sabem o que é romance. Você sabe o que é romance? O que é um romance? Romeu e Julieta não é um romance. Romeu e Julieta é um teatro. Romance é um gênero literário, tá? É uma espécie de livro que tem uma única narrativa. Romance não é uma história de amor. Romance é um tipo. Então, O Homem que Calculava é um romance. Eu não sei literatura muito bem, mas, por exemplo, Dom Casmurro, eu acho que é um romance. Romance é o Zezinho, dono da Porquinha Preta, é um romance. Romance não é história de amor, isso é básico. Português do 1º ao 5º ano. Romance é um gênero literário. O Homem que Calculava é um romance. Tá? Uma história romântica, não fala nada de amor. Tá? Então, eu notei as pessoas não sabem o que é romance hoje. E é a falha da escola. Por que o professor não fala isso para os alunos? Então, O Homem que Calculava. Compensa ler, você acha de graça na internet. Então, O Homem que Calculava é um livro do Malbatan que conta várias histórias, como a lenda do xadrez, a escrava dos olhos de azul, tem um monte de coisas legais, tá? O número 142857 eu aprendi nesse livro, tá? É um livro de história, não precisa saber matemática para ler o livro, tá? Inclusive, você pode ser analfabeto em matemática, vale a pena ler, é um livro divertidíssimo, eu adorei quando eu li, devia ler de novo, mas eu li, acho que 1995. Olha aí O Homem que Calculava. Ele é muito legal, você acha ele em PDF na internet. Que porcaria que saiu. Aí, essa é a história do homem. Olha, tem várias versões. Esse livro foi traduzido em mais de 70 línguas, tá? Olha que legal. Historinha do Diofante, história do Arquimedes. Olha o cabelo aqui. Olha o problema dos camelos. Tem um vídeo no YouTube do problema dos camelos, tá? É um desenho animado do problema dos camelos. Agora, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sonho em fazer para o meu canal esse vídeo do problema dos camelos. Então, eu já vi na internet o preço de 36 camelos de plástico e 5 árabes de plástico. Aí eu vou comprar e vou gravar um vídeo, tá? Eu também pensei em gravar com pessoas vestidas de árabe e com os camelos de plástico. Eu pretendo fazer esse vídeo para o meu canal. Um dia ainda vou comprar, custa R$1 cada camelinho de plástico. O problema da idade de Diofante é mais complicado, Renan, não dá para falar agora. Então eu ainda quero fazer um vídeo para o meu canal sobre esse problema dos camelos. Então, O Homem que Calculava. Tem muita coisa, tá vendo? O problema dos camelos. É um desenhinho animado. Tem história em quadrinho do Homem que Calculava, tá vendo? Esse é o problema da escrava dos olhos azuis. Certo? E aí tem, bastante gente falando do Homem que Calculava. Olha aqui, ó. Você põe O Homem que Calculava, aparece o problema dos camelos, ó. Tá vendo? Tem bastante coisa. O Homem que Amava Caixas, não. E se eu colocar o Homem que Copiava? Camelos, olha aqui, ó. Eu só digitei O Homem que Calculava, apareceu já camelo ali. Tá? É o Mark Zuckerberg. Não, Mark Zuckerberg não. Alguém aí vendo. Eu falo, camelo, Homem que Calculava, camelo. Tem um monte de coisa. Olha os 35 camelos aqui. Então, esse é um dos problemas clássicos. Olha a minha historinha do problema dos camelos. Não, não é não. Tem um monte de coisa sobre o Homem que Calculava, tá? E você vai achar milhares. Olha o Malbatan, a foto dele.
Morreu faz muito tempo. Quando eu ouvi falar dele, eu tenho um livro autografado por ele que meu avô pegou. A minha edição é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, vocês veem meu mouse? Essa, tá vendo? Essa aqui é a minha edição. Eu tenho uma igualzinha dessa. E autografada por ele, que meu avô pegou o autógrafo. Morreu faz muito tempo. O Dia Nacional da Matemática é homenagem a ele. Tem muita coisa sobre Malba, tem muita coisa. E não é esse só o livro que ele fez. Ele tem um livro também famoso chamado Matemática Divertida e Curiosa. Tem outros, Diabruros da Matemática. Aqui a Divisão dos Camelos, ó. Tem muita coisa. Olha o desenho da Divisão dos Camelos. Não, acho que é outro desenho. É bem legal, vale muito a pena assistir o Malba, tá? Pode falar, Gustavo. Tô com uma dúvida que eu não entendi, porque, por exemplo, ali no... Por exemplo, metade dos 36 camelos, 18. Aí os outros tem os outros 18, aí um terço. Não seria um terço dos 18, talvez um terço dos 36? Não é um terço do restante. É um terço total. Um terço de 36 é 36 dividido por 3, 12. Ah, entendi. Mas por que tinha que ser do total e não do que restou? Não, porque o problema tá falando que é isso, entendeu? Não tá falando que é do que restou, entendeu? Teria que especificar o que é. Não é do restante, é só um terço, um nono, certo? Eu poderia falar que é um terço restante, mas na verdade não é um terço restante. É o que do restante? Um meio do restante. Não, nem um meio. Quer ver? Deixa eu ver mais exercício interessante aqui para falar com vocês. É meio covardia botar o exercício assim para os alunos, ó. Você vai ter que fazer divisão difícil aqui. Tá quase acabando. Falta você tem que fazer divisão difícil aqui. Tá acabando, já tá no final. Em geral, na próxima semana, as aulas vai ter que acabar um pouco mais. Amanhã, a aula vai ter que acabar um pouco mais cedo, por causa que tem a outra aula. Deixa eu explicar para vocês. Eu não devia ter colocado uma aula em seguida da outra. Então, a aula sempre vai acabar uns 10 minutos mais cedo. Menos hoje. Hoje é o último dia que eu não tenho aula depois da aula de vocês. Ó, não faltem amanhã. Amanhã eu vou falar 2 assuntos muito importantes. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre o princípio fundamental da contagem, ou, entre aspas, análise combinatória. Não é análise combinatória, mas se quiser chamar disso, beleza. Eu vou falar do princípio fundamental da contagem, tá? Então, a aula amanhã é muito importante. Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Não vou fazer a frente 4, que é geometria, e vou falar da frente 5, que é equação do primeiro grau. Eu vou ensinar vocês a resolver a equação do primeiro grau. Então, é uma aula mais fácil, tá? Então, a aula de amanhã são 2 assuntos. Equação equação e princípio fundamental da contagem, tá? A gente vai ter que acabar mais cedo um pouquinho. Quem vai ter que acabar um pouco mais cedo, o Gabriel falando as curiosidades dele no chat, tá? Amanhã, então, vamos acabar mais cedo, uns 10 minutos. Não falte amanhã, tá, pessoal? Tenho regularidade no curso. Outra coisa, vai lá na plataforma, se você ainda não fez ou não assistiu, faça os exercícios. A Ana Martucci achou um exercício errado aqui. Se achar, pode me falar que eu vou lá corrigir. Façam, tá? A quantidade de alunos que estão fazendo é bem pequena. Tem alguns exercícios, ó, porque tem uma menina aí que falou, eu tenho dificuldade com os símbolos. Então, faz esse, que é o básico, para entender a união e interseção, tá? Se você não fizer o básico, vai ser sempre difícil os exercícios, tá? Pode falar, Ana Clara. Ô, professor, é que quando eu fui abrir a aba para fazer os exercícios, eu não estava conseguindo abrir.
Eu sei, Mostrava assim, ó. Olha aqui, peraí. eu sei por quê. Não precisa nem falar, você vai ver. Você só me confirma se não for isso. Deixa eu mostrar o que aconteceu. Só um minuto. Eu preciso fazer isso aqui para funcionar. Olha o que aconteceu. Quer ver? Peraí que eu preciso voltar ali. Pessoal, preste atenção nisso, que muito aluno está tendo esse mesmo problema. Tá? Enquanto isso, Mayara ou Paula, põe o link do... Põe o link do grupo do WhatsApp. O que está acontecendo, Ana Clara? Você está clicando para fazer exercício. Está aparecendo, você deve estar inscrito nesse curso. Aí você põe continuar, volta para a página inicial. É isso que está acontecendo? Tá. Se eu falar para vocês que milhares de vezes as pessoas me perguntam isso, e eu já fiz uns 5 tutorial, fiz umas postagens, o pessoal ainda continua perguntando, então vocês me ajudam a responder. Tá vendo essa rodando aqui, essa engrenagem? Você tem que clicar nessa engrenagem e colocar faça a minha inscrição nesse curso. E aí, inscreva-me. Se você não fizer isso, você não consegue. Agora vai dar certo. Tá certo? Ó. Lista de exercícios. Então, vocês me ajudam, que essa é uma dúvida recorrente. Tá? Agora vai dar certo. Ó. Tá vendo? Ué. Mas isso todo mundo pergunta isso. É porque você está inscrito na plataforma e não necessariamente no curso. Então, ó, se eu cancelar a minha inscrição aqui, eu vou ter que fazer esse mesmo processo. Tá? Porque uma coisa é escrever na plataforma. Você nem consegue excluir, tá? Não, a dos 1024 elementos não está errado não, Hugo. Eu já consertei. Tem uma errada, são 13 passageiros. Mas se achar um erro, me manda mensagem. Ó, então, só vou dar um exemplo. Você está cadastrado na plataforma. Você não consegue excluir tua conta. Eu não permito que um aluno exclua a própria conta. Eu está programado para não excluir. Mas para você excluir da sala, eu consigo cancelar. Se eu cancelar, para eu poder voltar, eu tenho que clicar de novo e me inscrever de novo, certo? Ok? Não tem prazo para fazer os exercícios, pessoal, mas recomendo que tente fazer semana a semana para não ficar perdido. E olha que legal, tá vendo? Olha os nomes aqui. Otávia, Ana Clara, Vitor, Gustavo e Bruna. Todos esses estão online. Deixa eu mandar um oi para Ana Clara. Eu entro aqui e eu posso mandar uma mensagem para Ana Clara. Vou escrever, oi, Ana Clara. Ana Clara vai receber uma mensagem lá no negócio dela, certo? Então, dá para você conversar com a pessoa de dentro. Ó. Eu consigo ver várias informações da Ana Clara aqui, tá? Então, dá para saber da onde que ela é da escola Hélio Pellegrino, ela é de Belo Horizonte. Aqui o WhatsApp dela, ela nasceu dia 16 de janeiro, certo? Até dezembro, Ana Clara. Então, olha, eu consigo também falar com outros. Ó. Eu quero falar com a Bruna. Vamos nas meninas, privilegiar elas. Aí eu consigo mandar mensagem para a Bruna também. Oi, Bruna. E qualquer aluno consegue mandar mensagem para qualquer aluno por aqui dentro. Cuidado para não conversar privado, que eu consigo ver a conversa de todo mundo. Tá? Então, beleza. A Paula botou o link do grupo de 8º e 9º. Quem não está lá, entra lá. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Por hoje é só. Encontro vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não saiam do grupo. Não faltem amanhã. Por favor, venham todos e fiquem do começo ao fim da aula. Se alguém não respondeu chamada, por favor, responda no chat. Tem alguns que às vezes não faz chamada, eu marco, tá? Então, muito obrigado e não deixem de fazer os exercícios. Tira um tempinho, tá? Muito obrigado e até amanhã. Hoje acho que foi boa a aula, amanhã vai ser melhor, tá? Até mais, galera. Tchau. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Obrigada. Eu vou ficar um pouco, eu tenho que salvar o chat. E meu chat. Eu já ia falar que eu tô com preguiça de sair, porque você já vai encerrar a reunião pra todo mundo mesmo.
Não, eu devo demorar uns 10 minutos ainda, porque meu chat é chato. É um chat chato. Por quê? Porque nesse computador que eu tô, trava. Por isso que eu preciso terminar a aula amanhã mais cedo. Porque, olha pra você ver, eu tô até agora selecionando o chat. Você ainda tem alguma aula para dar hoje? Não, Pelo menos isso. só hoje. Que eu amanhã tem. Então é por isso que tem que ir mais cedo. É, Faz sentido. e olha pra você ver que coisa ruim. Meu computador, eu clico naquele ícone, sabe, do Windows, para abrir um bloco de notas novo, que eu não abri, esqueci de abrir antes. E demora para carregar o negócio aqui. Não é normal isso. E aí demora, e eu fico esperando entediado. Ó. Não abriu até agora. Já cliquei. Ó. Copiei. Aí abriu e eu fechei sem querer. Clicando de novo, abriu de novo, demora. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo na tela, mas é um saco. Você salva o chat aonde? Hã? Aonde você salva o chat? Em bloco de notas. Aí depois eu passo a limpo. Ah, Fica salvo também no Drive, só que eu prefiro copiar, porque aí eu não fico toda hora recorrendo lá. Só se der algum problema que nunca aconteceu, né? E tá escrito não estar respondendo. Se eu estivesse vendo na minha tela, eu ia achar melancólico. bom. Pelo menos não deve ser mais chato do que escrever manualmente com lápis o chat todo. É. Agora acho que deu certo. Bom, eu já tô indo porque eu tenho mais coisa para resolver aqui, pessoal. Então até mais. Tchau, Otávio. Tá gravando até agora, por Tchau. sinal. Vai falando. Oi. Ah, eu Muito tenho que obrigada. parar. Então, eu Parabéns falei que pela- ia sair, mas tem que interromper a gravação, Se senão você não. for postar isso, oi YouTube, manda salve. Salve. Acho que quando eu falo, o pessoal nem vê o finalzinho. É muito difícil alguém que Maldade. assiste 100% do vídeo. Em geral, é 98%.